A história da rainha Jezebel na Bíblia. Quem foi Jezebel? Esposa do rei Acabe. Jezabel foi esposa de Acabe, rei de Israel de 874 a 853 a.C. Ela era filha de Etaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1º e 2º Reis no Antigo Testamento. A rainha Jezabel era conhecida principalmente por ser uma mulher má que perseguia os profetas do Senhor. Ela trouxe idolatria para Israel. Falar de quem foi Jezabel é falar de um dos personagens mais lembrados entre todos os personagens bíblicos. É por isso que ela é frequentemente citada em pregações e estudos bíblicos. Jezabel era uma princesa dos Sidônios que se casou com o rei Acabe. Esse casamento surgiu como uma espécie de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel em um acordo promovido por Onri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel. Jezabel era devotada a Baal-Melcate, o deus adorado na Fenícia. Quando ela se casou com Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar a adorar seu deus nativo também em Samaria, sua nova casa. Jezabel convenceu Acabe a construir santuários para adorar seu deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para Israel. Tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. A rainha Jezabel tinha uma personalidade forte e dominante, além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Seu principal requisito era que seu Deus tivesse os mesmos direitos que o Deus de Israel diante do povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor, então ela ordenou que matassem todos os que eram contra suas práticas idólatras. A narrativa bíblica nos mostra claramente que ela exerceu forte influência sobre Acabe, pois o rei permitiu que Jezabel agisse como ela desejasse. Ela teve 3 filhos do rei de Israel, Acasias, Jorão e Atalha. Ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atalha, por exemplo, levou seus caminhos repreensíveis a Judá quando se casou com Jorão, filho de Josafá. O principal inimigo de Jezabel era o profeta Elias, que desaprovava seus costumes. Em um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias iniciou uma disputa no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. Então o fogo do Senhor caiu, e os profetas de Baal foram mortos. Mesmo com a prova real do poder de Deus e com a matança de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua idolatria. Pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou. Ela ameaçou o profeta Elias que teve que fugir para o Monte Horebe. Jezabel foi a pessoa que liderou o processo no caso da vinha de Nabote, agindo sem escrúpulos. Nabote era um homem que possuía uma vinha perto do palácio de Acabe em Jezreel. Acabe queria a vinha de Nabote, mas o homem não queria trocá-la. A princípio, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. No entanto, Jezabel de maneira violenta e impiedosamente acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. No entanto, este evento, combinado com outros atos de crueldade de Jezabel, teve consequências terríveis para a casa de Acabe, que acabou sendo aniquilada. Após a morte de Acabe, Jezabel continuou a ter grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e subiu ao trono. Jeú erradicou a adoração de Baal em Israel. Depois de matar Jorão, Jeú foi ao palácio de Jezreel. No palácio, Jezabel estava vestida de esplendor, esperando por Jeú com a intenção de enfrentá-lo. Então Jeú ordenou aos oficiais que a jogassem pela janela da torre do palácio. Então Jeú passou por cima do corpo de Jezabel. Depois de comer, ele ordenou que seus homens enterrassem Jezabel porque ela era filha de um rei. É interessante notar na narrativa bíblica que Jeú não lhe deu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de um rei, pois ela era filha de Etaal, o rei sidônio. Mas quando foram enterrar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos, sua carne tinha sido comida por cães. Vale lembrar que os cães também foram figuras na morte de Acabe, eles lamberam o sangue do rei que foi deixado no carro em que ele estava quando morreu. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia e também sobre Jezabel. O Senhor falou, os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Então eles voltaram e relataram isso a Jeú, que disse, cumpriu-se a palavra do Senhor, pronunciada por meio de seu servo Elias, o tisbita, em um campo em Jezreel. Os cães devorarão a carne de Jezabel. O nome Jezabel aparece no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira. A designação dessa mulher Jezabel refere-se a uma certa profetisa autoproclamada que ensinava e promovia a imoralidade e a idolatria, 2 dos costumes mais importantes do paganismo na Ásia Menor.
Não se sabe exatamente se essa designação se referia a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas dentro daquela igreja que estava levando os cristãos a práticas pecaminosas como forma de religião. Seja como for, o uso do nome Jezabel neste contexto parece indicar que este nome se tornou um símbolo de apostasia.